Olá, seja bem-vindo à Diversidade, os vários olhares da psicologia sobre temas importantes da sociedade. Quem acompanha os principais jornais do país nos últimos tempos tem a impressão de que bastaria abaixar os juros, desvalorizar o real e esperar pelo tão sonhado crescimento econômico. Mas mesmo que essa fosse a fórmula para atrair novos investimentos e incentivar grandes produtores, será que isso resolveria o problema do desemprego e do dia para a noite? Todas as carteiras de trabalho do Brasil teriam algum registro? Muitos especialistas garantem que não, e que é preciso, mais do que tudo, criar novas alternativas de geração de renda com base na pequena propriedade, na economia familiar, no micronegócio. Economia solidária. Esse é o tema do Diversidade de hoje. A psicóloga Silvia Lezer fala sobre como o psicólogo pode colaborar na formação de cooperativas e em outras modalidades da economia solidária. A dica de Odair Furtado para uma outra leitura desse tema. As possibilidades de inserção da psicologia, o trabalho de duas psicólogas com sistemas cooperativos. A entrevista da psicóloga Graça Marquina Gonçalves com Ladislau Dalbor sobre a nova face do emprego. E você vai conhecer um pouco mais sobre a história da psicologia no Brasil. E como sempre, Diversidade começa ouvindo a voz das ruas. Responda rápido. Uma empresa pode funcionar sem patrão? Uma fábrica? Sem patrão? Não. Não. Sem patrão? Maria é boa, cara. Sem patrão? Não, creio que não. Porque tem que ter um patrão. Tem chefe, como é que vai receber? A boa empresa já começa de cima. Pode sim. Sem patrão? Como é que ela vai pra frente sem patrão? Não vai ter ódio na empresa. Não pode, de jeito nenhum. Ela precisa de uma liderança para coordenar os caminhos dela, os objetivos a ser seguidos. Não tem como. Por que não? Tem que ter o dono. Não, tem que ter um comandante. Tem que ter um patrão para controlar a empresa. Acho que pode. Lógico. Parece comandar o negócio, né? Eu creio que sim. Como é que alguma coisa vai ser administrada sem ter alguém pra cuidar disso? Pode ser uma cooperativa, né? Mas funciona? Funciona. Não funciona porque todo mundo manda e ninguém manda ao mesmo tempo. Cada um vai fazer o que quiser e precisa de ordem, hierarquia e alguém tem que tomar as decisões. Poderia, desde que tenha uma pessoa para organizar, ou seja, um líder. Ah, todo mundo quer, né, ser chefe. O patrão é essencial para coordenar todas as ordens do dia. A pessoa vai se reportar a quem? Como é que ela vai conseguir desempenhar um bom trabalho? O patrão faz o quê? Só faz contatos, né? Quem trabalha mesmo somos nós. Sempre precisa de uma pessoa com conhecimento para organizar tudo. E normalmente essas pessoas são bem qualificadas para isso. O patrão é mais qualificado, então? Eu acho que sim. Eu acredito que pode. Né? Se tiver um funcionário cabeça, pode. Você já viu alguma coisa sem dono? O brasileiro, na minha opinião, é tudo burro. Que eles não conseguem, eles só conseguem trabalhar obedecendo ordens. Tem que ter um patrão, tem que ter o dono, a diretoria. E aí vai, até chegar no nós aqui que somos peão. Funcionário que vai administrar, funcionário não tem essa experiência. O ser humano, ele é bem hierárquico, tem que ter sempre uma liderança, porque senão desanda. Sempre tem que ter o cabeça. Mas um patrão, né? Não um patrão mandando, né? Um patrão que entenda o empregado também. Por pior que seja a pessoa, tem que ter alguém para administrar. Vários patrões, eu acho que no caso daí seria. Não, daí não tem como, né? Tá, corta. Quem comenta essas respostas é o psicólogo Fábio Oliveira. Fábio possui mestrado em Psicologia Social pela USP e doutorado em Psicologia Social pela PUC São Paulo. É professor da PUC e psicólogo do Centro de Psicologia Aplicada ao Trabalho do Instituto de Psicologia da USP. Sua pesquisa está voltada para o estudo dos processos pelos quais as pessoas constroem sua vida em comum no trabalho e em outras atividades econômicas. Acho que tem muita coisa interessante aí. Alguém diz lá, por exemplo, é engraçado, né? Como que vai receber? Se não tem chefe, quem que me paga, né? Então, é engraçado isso. Alguém diz assim, uma moça diz mais pra frente que se tudo mandar, cada um faz o que quiser e não tem ordem, né? Então não acontece a produção. É uma incompreensão, inclusive, do próprio pensamento anarquista, né? Quando as pessoas no senso comum falam de uma anarquia, né, elas entendem algo caótico e não algo que não tem um poder central, né? Porque, por exemplo, numa cooperativa, quando a gente fala uma cooperativa que funcione dentro do regime de autogestão, você tem ordem, bastante ordem até, né? E você tem, inclusive, quem manda na cooperativa? A assembleia, né? Quer dizer, todos se reúnem e tomam uma decisão.
Né? Fora da Assembleia, o que cada um dos cooperados fazem? Executam as decisões tomadas pela Assembleia. A questão é que a Assembleia não é uma instância de poder exterior, né? O patrão, o chefe, o dono, etc., que diz o que os outros têm que fazer. Né? Quer dizer, o próprio grupo se autogovernando. Por outro lado, também, as pessoas na vida cotidiana, enfim, elas têm experiências de autogoverno, como eu tinha te dito. Né? Organizam festas, organizam coisas na sua comunidade, cuidam da casa, cuidam das finanças das casas, de suas casas, cuidam dos filhos, né? Fazem atividades em conjunto, entre amigos, etc. Né? Agora, o que é curioso é que essa experiência, ela não necessariamente compreendido, se faz um paralelo dessa experiência de autogoverno que acontece no cotidiano com a fábrica. Né? A fábrica é sempre vista, a gente viu aqui, né, como algo onde, enfim, o chefe é necessário, etc. Enfim, né? Claro que quem trabalha numa cooperativa autêntica responderia que patrão atrapalha. Né? Uma entrevistada minha, na minha pesquisa do doutorado, ela diz assim que onde tem reunião não precisa de patrão. E como o psicólogo pode colaborar no processo de formação e desenvolvimento de cooperativas e outras atividades econômicas similares? Quem fala sobre isso é a psicóloga Silvia Lezer. Silvia é professora titular da Universidade de São Paulo. Há alguns anos trabalha com questões relativas às classes subalternas em 2 linhas de pesquisa: o homem no trabalho e interação social, procurando descrever e analisar os fundamentos psicossociais da construção da subjetividade e a importância do trabalho nessa construção. A experiência de tomar conta das coisas que está fazendo, junto com outros, não sozinho, né? Decidir, inclusive, do ponto de vista da gestão do empreendimento. Decidir o trabalho, como é que vai ser feito, com que cliente a gente vai se relacionar, quanto não é um salário, não é de uma retirada que o cooperado vai ter. Toda essa discussão é feita numa assembleia. E isto requer uma mudança cultural muito grande de parte do trabalhador. Ele precisa ser corajoso, ele precisa ter a capacidade de invenção e de criação, e ao mesmo tempo ser extraordinariamente democrático. Ser capaz de ouvir, falar quando tem que falar e de ouvir. Numa assembleia em que as coisas vão ser decididas. Eu acho que isso é um trabalho que o psicólogo poderia ajudar a desenvolver, ajudar a pensar esse trabalho. Um segundo exemplo é a questão dos conflitos, né? Porque se numa empresa tradicional esses conflitos são abafados pela própria hierarquia, pela forma como o trabalho se organiza, num trabalho em que você está muito próximo do outro, você convive com esse outro, decide junto com ele e tem a experiência de uma decisão a respeito do trabalho que é coletiva, surgem os conflitos entre as pessoas, conflitos nas relações humanas aparecem muito. E isso é muito bom. Isso não é ruim, é bom porque mostra que as relações dentro desses empreendimentos são relações humanas, não são relações de homens com máquinas, mas são relações de homens e mulheres com homens e mulheres. Então isso é bom porque revela que o trabalho também pode ser uma coisa agradável, o trabalho também pode ser algo onde eu possa crescer, né? E é bom também porque mostra que as relações afetivas existem, que existe afeto nas relações de trabalho, né? Demonstra isso. Então, esse é uma área de atuação eminente do psicólogo,
não é? Ele é capaz de trabalhar com esses conflitos, ele sabe como mediar esses conflitos, né? Então essa é uma experiência que seria interessante que os psicólogos desenvolvessem, que os cursos de psicologia desenvolvessem a possibilidade do psicólogo trabalhar com conflitos no trabalho, que não são conflitos gerados pela hierarquia, mas são conflitos gerados pela igualdade e pela democracia. E para ilustrar a fala da professora Silvia Lezer, nada melhor do que mostrar os trabalhos de duas psicólogas junto a cooperativas. A pesquisa de Juliana Sicoli e o trabalho como formadora de Ana Paula Romeu contam um pouco sobre as possibilidades de participação da psicologia na formação e desenvolvimento de sistemas cooperativos de trabalho. A psicóloga Juliana Sicoli terminou no ano passado uma pesquisa de mestrado sobre a cooperativa de reciclagem de matéria-prima do Imbu, a Copermap. O objetivo principal do estudo era avaliar as relações entre saúde e trabalho. Segundo Juliana, a estrutura cooperativa inverte a lógica do lucro e permite uma atenção maior ao trabalhador. Eles não estão interessados só no lucro no final do mês, não tem lucro na verdade, né? É uma outra forma de entender. Eles certamente estão inseridos numa atividade econômica, para eles é super importante que aumente o faturamento da cooperativa, mas a hora que você consegue ter um olhar também para o trabalhador, e quem está gerindo são as mesmas pessoas que estão sofrendo as repercussões negativas do processo, eles têm mais motivação para mudar do que você convencer. Na verdade, nas empresas capitalistas esse processo também ocorre, né? Os trabalhadores se defenderem das formas que são nocivas para eles, mas normalmente ocorrem a revelia da gerência ou em coisas que muitas vezes quem está na direção nem fica sabendo, as formas adaptativas para diminuir o sofrimento. A Copermap surgiu em 1997 e possui 38 catadores de material reciclável. A organização aqui é de autogestão. As decisões são tomadas igualmente, o poder não é centralizado e os rendimentos são divididos igualmente entre os cooperados. Para quem já teve a experiência do emprego formal, é uma verdadeira revolução no jeito de encarar o trabalho e a geração de renda. Dona Ana Maria dos Santos, de 58 anos, já teve emprego formal em indústrias durante mais de 10 anos. Em 84, começou a catar lixo no aterro sanitário de Imbu e está na cooperativa desde o início. Para ela, não ter patrão estimula o trabalho em equipe e a responsabilidade. Melhorou muito pra gente, a diferença de lá para cá, né? A gente estar trabalhando, sabe? Não tinha proteção, trabalhava sem luva, sem bota, sem nada. Era só Deus, na chuva, sol, fumaça, tudo isso, né? Aqui, cada catador recebe em média R$400 por mês. E desde abril do ano passado, conseguem fazer o recolhimento para o INSS. Mesmo assim, o sistema de trabalho de autogestão ainda enfrenta problemas na hora de garantir os direitos do trabalhador. Mesmo com obstáculos, a formação de cooperativas ainda é importante para a geração de renda em um país com sérios problemas sociais como o Brasil. Mas para isso acontecer, é necessária a participação de vários profissionais, inclusive os psicólogos. Tem um papel muito importante do psicólogo compondo uma equipe interdisciplinar em saúde do trabalhador, seja no centro de referência de saúde do trabalhador, seja na própria rede pública anterior ao centro de referência, né, SUS, rede básica mesmo. E os pronto-atendimentos, de entender, antes de mais nada, essas mudanças que vêm ocorrendo no mundo do trabalho e como várias dessas mudanças geram repercussões muitas vezes perversas para os trabalhadores, né, porque diminuem a proteção do trabalhador por conta do não cumprimento dos direitos trabalhistas e geram também dificuldades adicionais, mas também riquezas dessa forma de organização autogestionária e a potencialidade dos trabalhadores participarem mais efetivamente dessas mudanças. Na busca por essa autonomia, as universidades podem ajudar e muito. Neste prédio, no bairro do Campo Limpo, em São Paulo, funciona um dos projetos da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da USP. A psicóloga Ana Paula Romeu acompanha há 1 ano o trabalho da cooperativa de costura e artesanato Vida em Ação. A estrutura aqui é interdisciplinar. Cada projeto da incubadora conta com uma dupla de profissionais que ajuda na formação dos grupos. Ao lado de Ana Paula, João Donê, aluno do último ano de administração da PUC, também participa do projeto. A gente faz o planejamento de campo, a gente vem a campo, mas sempre com base o quê? Na demanda do grupo.
Não é uma coisa que a gente traz um conhecimento pronto da universidade, porque a incubadora, o nosso trabalho tem um caráter universitário, mas a gente não traz nada pronto da universidade, a gente vem para cá, a gente sai das reuniões com a próxima pauta já elaborada. E aí a gente traz a nossa contribuição em cima dessa pauta, as questões que a gente acha mais pertinentes, trabalhar. A gente traz a nossa observação, o nosso olhar, mas é importante ver a prática do grupo. Quem tem a maior experiência produtiva, quem está ali se relacionando é o grupo. Mesmo sendo um trabalho interdisciplinar, não há uma divisão rígida na atuação dos profissionais. As áreas do conhecimento se misturam. Segundo Ana Paula, essa experiência lança novos olhares sobre a prática da psicologia. Tem uma demanda, então, não, esses psicólogos vão resolver, não, esses administradores vão resolver. Não acontece isso, entendeu? Porque você tem os instrumentos que é da psicologia, mas você aprende a trabalhar com outros instrumentos. Então, você trabalhando o regimento interno do grupo, você trabalha as relações de grupo. Você não precisa aplicar uma dinâmica que é da psicologia para trabalhar relações de grupo. Outra dificuldade na formação desses grupos é a adaptação a um novo tipo de trabalho, diferente da lógica capitalista patrão-empregado. A prática autogestionária está no cotidiano das pessoas. Mas aí você precisa resgatar isso. Na hora que eles organizam uma festa junina numa rua e se reúnem, isso é uma prática autogestionária, todos decidiram, entendeu? Então é esse trabalho que a gente faz. O que tem na sua vida que já é desse trabalho? Porque as pessoas precisam se identificar com a proposta também. Tem pessoas que escolhem não, pra mim não dá, entendeu? Eu preciso de alguém mandando em mim. Mas tem gente aqui que não quer nem ouvir falar em patrão. Para Marlene, essa liberdade é a melhor conquista do trabalho cooperado. Eu já tive muitas experiências de emprego formal, né? Todas sempre frustrantes, né? Porque parte do meu potencial ficava perdido, né? Meu potencial era sempre comandado e eu trabalhava sempre fragmentado, né? Eu nunca tinha a noção do todo, o benefício do todo, né? E aqui, apesar dessa luta constante por buscar autonomia, você tem a liberdade de criar, você tem a liberdade de discutir qual a forma de trabalho, né? Então, o principal motivo é a liberdade e o empoderamento mesmo da produção. Olá, amigos. Dicas sobre economia solidária, trabalho e cooperativismo. A primeira dica sobre os sites importantes para você consultar. O Fórum Brasileiro de Economia Solidária é um site que tem tudo. Economia Solidária da Ecosol, o Unicinos também é um pessoal muito bom, o pessoal do Rio Grande do Sul. Lá você vai encontrar uma revista sobre economia solidária e uma cartilha sobre economia solidária, que é bastante interessante para quem está começando. O Atlas da Economia Solidária você encontra no site do Ministério do Trabalho. Também imperdível. Leituras. Cooperativa, uma alternativa de organização popular para quem está interessado em montar uma cooperativa. Daniel Resch, Fase, DPA Editores. Introdução à Economia Solidária do professor Paul Singer. É o grande nome da economia solidária no Brasil. Vale a pena conferir, é da editora Perseu Abramo. E Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais, é organizado pelo professor Márcio Postman, da Unicamp, e são muitos autores, todos feras, sobre o assunto. Filmes. Terra e Liberdade é um filme do Ken Loach e é uma história do David Kerr, que deixa a sua cidade em Liverpool para participar da Revolução Espanhola. A Revolução Espanhola ocorreu em 1930 e foi muito importante porque foi ali a luta entre os republicanos e os fascistas comandados ali pelo Franco. O Franco foi vitorioso, todos conhecem essa história, é uma história triste. Agora, o filme é bastante importante porque ele mostra a tensão existente entre os comunistas e os anarquistas. Não foi isso o motivo da derrota dos republicanos, mas isso foi um episódio importante e vale a pena dar uma conferida. Agora, o que interessa neste filme é que há uma história paralela
a história de uma organização, de uma cooperativa, de pequenos agricultores. Muito interessante, a tensão entre os agricultores, suas crenças, bastante legal este filme dentro do filme. Há também na biblioteca da PUC um filme feito pela BBC de Londres, está traduzido, dublado em português e se chama Just in Time, Just in Case. É um filme que retrata a passagem do sistema fordista de produção para o sistema toyotista. É um filme bem didático e está à disposição do público. Há também filmes sobre economia solidária naquele site bastante importante que é o Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Então essas são algumas dicas sobre economia solidária, trabalho e cooperativa. Na próxima tem mais. Até lá. No nosso último programa, começamos a contar um pouco da história da psicologia no Brasil. Falamos do Brasil colônia e hoje vamos um pouco mais à frente, mais especificamente para o século XIX. Com o final do período colonial, o Brasil se tornou um império para logo depois abraçar a República. Essa condição de autonomia trouxe entre suas várias transformações uma significativa mudança no plano cultural. Como dono de seu destino, o Brasil era agora desafiado a produzir ideias e não mais consumir sem nenhum filtro o que vinha da colônia e da Europa de maneira geral. Nesse contexto se insere a produção de ideias e práticas de natureza psicológica. Mas nesse período a psicologia ainda não é considerada uma área de conhecimento específica e seus saberes se encontram embutidos dentro de outras áreas, com destaque para a educação e a medicina. Na pedagogia está presente nas ideias filosóficas que norteiam o início da educação pública no país. E em 1890, o conhecimento de noções de psicologia é introduzido nas escolas normais, nos cursos de filosofia e pedagogia, pela reforma Benjamin Constant, que tornou o ensino laico e gratuita a escola primária. Com o final do período colonial, o Brasil se tornou um império para logo depois abraçar a República. Essa condição de autonomia trouxe entre suas várias transformações uma significativa mudança no plano cultural. Como dono de seu destino, o Brasil era agora desafiado a produzir ideias e não mais consumir sem nenhum filtro o que vinha da colônia e da Europa de maneira geral. Nesse contexto se insere a produção de ideias e práticas de natureza psicológica. Mas nesse período a psicologia ainda não é considerada uma área de conhecimento específica e seus saberes se encontram embutidos dentro de outras áreas, com destaque para a educação e a medicina. Na pedagogia está presente nas ideias filosóficas que norteiam o início da educação pública no país. E em 1890, o conhecimento de noções de psicologia é introduzido nas escolas normais, nos cursos de filosofia e pedagogia, pela reforma Benjamin Constant, que tornou o ensino laico e gratuita a escola primária. Em 1832 são criadas as faculdades de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. Nas duas, como exigência para a conclusão de curso, o aluno deveria defender publicamente uma tese de doutoramento e muitas destas teses se baseiam em assuntos da psicologia. Embora somente em 1881 seja criada uma cátedra específica para questões psicológicas, intitulada Clínica das Moléstias Mentais, já em 1837 elas aparecem nos trabalhos dos formandos. Neste ano, Manuel Inácio de Figueiredo Jaime mostrava seu trabalho intitulado As Paixões de Afeto da Alma em Geral e, em particular, sobre o amor, amizade, gratidão e do amor à pátria. Muitas dessas teses tratam de fenômenos da medicina social e este é um período em que essa categoria de medicina estava em efervescência. Discutia-se várias formas de higienização da sociedade. A força desse processo de higienização acaba por proporcionar a criação dos hospícios para isolar os considerados loucos da sociedade. Mas isso é assunto para o nosso próximo programa. Por que procurar novas alternativas de geração de renda? O emprego, como o conhecemos, estaria com os dias contados? Quem conversa sobre isso com a psicóloga Graça Marquina Gonçalves é Ladislau Dalbor.
Formado em Economia Política pela Universidade de Lausanne, na Suíça, e doutor em Ciências Econômicas pela Escola Central de Planejamento e Estatística de Varsóvia, na Polônia, Ladislau é professor titular no Departamento de Pós-Graduação da PUC de São Paulo, nas áreas de Economia e Administração. É consultor de diversas agências das Nações Unidas, governos e municípios, bem como do SENAC. Atua como conselheiro em várias instituições, entre elas a Fundação Abrinq, o Instituto Polis e o Transparência Brasil. Entre suas muitas publicações, destacamos o livro O que acontece com o trabalho?, lançado pela editora SENAC em 2002. Ladislau, eu queria conversar com você um pouco sobre alternativas para o trabalho, hoje na nossa sociedade. Mas acho que a gente precisava falar antes da falta do trabalho, né? Da falta do emprego, falar um pouquinho do desemprego. Como anda a questão do desemprego hoje no Brasil? Olha, os dados oficiais são razoáveis. Temos um desemprego da ordem de 8%. Nos últimos anos o desemprego tem se reduzido. Agora nós temos um estoque de subutilização da mão de obra que é gigantesco, né? As cifras são simples, né? Nós temos, pegando o ano de 2004 como referência, nós temos 180 milhões de habitantes. Destes, 93 milhões estão na população economicamente ativa. Agora, o emprego privado formal é apenas 27 milhões. Nossa. Se a gente acrescentar os 27 milhões, o trabalho público, porque são 7 milhões de funcionários, são 34 milhões. De 34 milhões para 93, nós estamos falando em dezenas de milhões de pessoas que fazem com que, no Brasil, o setor informal, as pessoas que se viram, digamos assim, representem hoje a metade da população, né? Então, na realidade, nós temos que acrescentar a visão do IBGE, que é de 8%, as visões mais sofisticadas do Diese, que nos levam a cerca de 17%, e a visão da subutilização do trabalho, da insuficiência do que a Organização Internacional do Trabalho chama de insuficiência de trabalho decente, né? Aí nós estamos tranquilamente com dezenas de milhões de pessoas que não têm o seu lugar assegurado em termos profissionais no país, né? Então quer dizer que mais do que o desemprego propriamente dito, a gente deveria considerar como é que é a condição de trabalho hoje colocada, né? Quer dizer, porque essa questão da relação informal, ela traz uma condição muito diversa para as pessoas conseguirem se inserir, enfim, ter uma atividade regular. É disso que você está falando, né, nesses números que você apresentou. É uma gigantesca massa de pessoas, né? O impacto mais severo é em cima da juventude, né? A FASE e o Polis fizeram uma pesquisa, levantaram que 27% dos jovens nas regiões metropolitanas do país, jovem que a gente fala é 15 a 24 anos de idade, né? 27% deles não estão nem na escola nem no emprego. Nós estamos falando de uma idade em que é vital o jovem poder se inserir, construir sua identidade, relacionar-se, se liberar da família, onde ele se sente um peso cada vez mais. Isso é de uma crueldade muito grande, né? E aí, falar em criminalidade, coisa do gênero, é bobagem enquanto a sociedade não faz a lição de casa em termos de organização de alternativas, né? De forma geral, além do desemprego, nós estamos atingindo um tipo de hierarquização de atividades, né? Nós temos atividades de ponta, de gente razoavelmente bem empregada no setor privado, carteira assinada, etc. Temos um conjunto de atividades que a gente chama de precárias, né? Que a gente, enfim, em micro, pequena empresa, às vezes em grande empresa que subcontrata cooperativas fajutas para baratear, enfim, sem os direitos, etc., né? Abaixo temos a imensa massa, que é quase a metade da população, que é o setor informal, e dentro desse temos uma área que se tornou muito ampla hoje, que é o setor ilegal. O roubo e furto de automóveis, o tráfico de drogas, a prostituição infantil, todos os videopokers dos variados tipos. Tudo isso hoje, e com as novas tecnologias, se transformou numa atividade econômica muito ampla, né? Não é mais um
um cantinho que a gente empurra debaixo é mais do tapete, um desvio, né? Exato. Quer dizer, como a sociedade não se articula e não se organiza a inserção formal para as pessoas são teimosas, elas querem sobreviver. Ou se organizam de maneira informal, e como nos sistemas de corrupção há uma grande parcela de gente que simplesmente não tem acesso a nada, certo? Opta pela criminalidade. E aí temos grandes estruturas, inclusive de criminalidade internacional, que ajuda essa organização. A culpa não está na parte de baixo da sociedade, né? Agora, o que se coloca para nós, né, é que nós temos que organizar a inserção do trabalho decente como política nacional, né? As pessoas, na verdade, querem sobreviver em todos os âmbitos, inclusive de se sentir pertencendo a alguma coisa, né? A gente sabe bem isso, as pesquisas da psicologia, pelo menos, mostram isso, essa dificuldade que você tem em jovens que não se inserem ou não se sentem pertencendo, né, à escola, a uma atividade, a um projeto, a complicação que isso é para a sua própria constituição subjetiva, né? E acho que esses dados mostram como é grave, porque atinge muita gente, né? Não é uma situação particular, né? Sabe, você pega uma pessoa, eu vi um relatório de Mauá, né? Em Mauá, como tem carrada de coisa a fazer, saneamento básico, serviço de apoio para a saúde, tem muita coisa para fazer e muita gente parada, né? Então eles, em vez de ficar esperando, simplesmente organizaram uma frente de trabalho, né? Abriram 600 postos para trabalho simples, né? Tiveram 20 mil candidatos, imagina, né? E eu vi uma entrevista muito bonita de um senhor, assim, dos seus 50 anos, ganha um salário mínimo para fazer isso, mas está trabalhando, está ajudando a cidade dele, né? E ele dizendo, olha, o salário é pouco, mas diz ele para a entrevistadora, você não imagina a diferença que é de eu acordar na segunda-feira de manhã e não ter uma semana vazia pela frente, né? Claro. O sentimento da pessoa de não poder ganhar o pão da sua família, né, é um negócio, é uma tragédia, né? Agora, nos países ricos é relativamente mais fácil porque a redução dos empregos industriais com as novas tecnologias está sendo substituída por empregos mais nobres, né? Mas isso se concentra nos países ricos e eles fazem isso para o planeta todo, né? Sistema de advocacia, publicidade, etc. Entende? E nos países pobres nós não temos essa capacidade de absorção, né? Então, se você pega isso no Brasil, nós estamos falando tranquilamente em 40, 50 milhões de pessoas com dificuldades, né? Você pega na Índia, nós estamos falando em centenas de milhões, né? Então, a Índia agora fez uma lei, chama Employment Guarantee Act, a lei da garantia do emprego. A ideia básica é a seguinte, qualquer pessoa que queira trabalhar tem o direito de ganhar o pão da sua família. Como tem coisa a fazer e tem gente parada, né, você pode enfrentar uma coisa assim. É uma lei que garante 100 dias, no mínimo, a qualquer pessoa, uma pessoa por família, no mínimo, 100 dias de emprego remunerado por ano. Foi experimentado durante 10 anos no estado de Maharashtra, funcionou, estão expandindo para toda a Índia, né? Há muitas décadas atrás o Roosevelt já fez isso, fazendo infraestruturas esportivas para as escolas, estradas vicinais para escoamento de produção agrícola, etc., né? Eu lembro de tantos municípios que eu visito, né? A gente vê terra parada, gente desempregada e gente passando fome, né? À espera que apareça ou emprego de uma grande empresa, de soja, ou coisa assim, ou então aparecer mais serviço público, né? Nossa solução, a conta não bate, né? Se a gente pega, somando o setor privado, né, formal e o público, 34 milhões e 93 milhões na PEA, se a gente não evolui para formas alternativas, né? E aí cada município, cada comunidade tem que organizar a absorção de pessoas, né? Entende? Se as pessoas querem contribuir para a sociedade, e numa sociedade moderna, com o nosso nível de tecnologias, com os recursos que temos, não é complicado assegurar, digamos, um tipo de um desemprego zero, né? Que é perfeitamente viável e que construiria as infraestruturas que nós precisamos, né? Então, acho que se aponta duas coisas, né? Primeiro, a necessidade de ter políticas amplas, né, para dar conta de toda essa situação, mas também políticas que
embora amplas, atentem para a diversidade de possibilidades, né? Porque você aí consegue atingir o maior número de pessoas, situações particulares, municípios menores, municípios maiores. Deixa eu te dar um exemplo. A cidadezinha de Pintadas, no interior da Bahia, né? É uma cidade de 11 mil habitantes. Em média, 3 mil pessoas iam todo ano, vinham aqui para São Paulo, para Costa Cana, né? Hoje não viajam mais, né? Os movimentos sociais elegeram uma prefeita, a Neuza, né? Deixou de ser aquele prefeito que faz um pouco de cosmética urbana, constrói um viaduto e diz estamos entendidos, né? Ela mobilizou a sociedade, fez parcerias com a Universidade Federal da Bahia para identificar os principais problemas do município. Um dos principais era saneamento. R$1 que se gasta em saneamento são R$4 que se economiza na área da saúde. Ou seja, ela mobilizou essa gente para fazer o saneamento. São pequenas obras que grandes empresas não estão interessadas. Por isso tem que ser local, né? Com isso, saneou o processo, absorveu o desemprego. Na época, o PFL cortou o único banco que tinha local para punir porque tinham eleito uma pessoa que não era do bando deles, certo? Era uma cooperativa que tinha... o banco fechou, eles aproveitaram a cooperativa, que tinha R$7 mil. Hoje tem 11 milhões de reais para financiar as atividades do próprio município. Ou seja, a visão é de que cada localidade, né, nós temos 5.600 municípios quase no país, cada localidade tem que aproveitar de maneira inteligente os recursos que tem, né? E não é muito complicado, porque hoje a gente sabe quem são os desempregados. E tem mais, os custos disso. A gente esquece que um desempregado, um pobre, custa muito mais caro do que o dinheiro para tirar ele da pobreza, né? Então, além de ser uma coisa eticamente interessante, é eticamente burro não enfrentar, digamos, as soluções adequadas. Certo. E acho que um outro ingrediente que você coloca aí é a importância da organização, na verdade, né? Porque essa população, por exemplo, de alguma forma se organizou para enfrentar a questão. Como é que ficam essas alternativas numa cidade grande, assim como São Paulo, onde tudo é maior, né? As dificuldades são maiores, a dificuldade para a organização da população é maior. Nós temos também iniciativas desse tipo, é possível? Olha, aqui em São Paulo, na gestão da Marta, o Márcio Postman tomou uma série de iniciativas, né? Agora, a dimensão é imensa, né? Você pega um bairro de São Paulo como cidade de Tiradentes, que tem 190 mil habitantes, 120 mil em idade ativa, e nós recenseamos apenas 2.400 empregos. Certo? E está crescendo 6% ao ano. Certo? Então, as pessoas não se dão conta da situação explosiva que a gente está gerando. Né? Porque antigamente, eu digo muito antigamente, séculos atrás, a pessoa dependia da sua vontade de meter enxada na terra, de fazer as coisas e se nutria. Hoje, a pessoa não tem espaço para encontrar emprego, porque tem que ser sistemas organizados. Daí a necessidade da organização social. Agora, nós somos de uma herança, digamos, de visão de que emprego é ou empresa ou setor público. Agora não, nós precisamos diversificar via cooperativas, via associações de bairro, frentes de trabalho, o que for. Entende? Quer dizer, na verdade, a sociedade civil tem que se organizar para dar atividades para um conjunto de pessoas, né? A Índia fez todo o sistema de drenagem, de irrigação, etc. Está fazendo assim, né? Algumas coisas são muito interessantes. Por exemplo, na Índia também eles têm uma rede de núcleos de apoio tecnológico, né? Para ajudar cada comunidade, cada bairro a desenvolver essas atividades, né? O que tem é que a gente tem que acordar, entende? Quer dizer, nós desenvolvemos o Brasil segundo os interesses do terço superior, e o pessoal de baixo está querendo um pouco de lugar hoje, né? Houve fortíssimos avanços com Bolsa Família. Agora, a meu ver, nós precisamos evoluir disso para a inclusão produtiva. Isso significa apoio tecnológico, apoio de crédito, apoio das organizações da sociedade civil, organizando em parceria com prefeituras e com empresas essa gente. Ou seja, nós precisamos elevar radicalmente
o nível de organização social. Isso de deixar que o mercado resolva, né, esperando que espontaneamente as coisas se resolvam, está se tornando cada vez mais perigoso, porque as tensões sociais estão aumentando de maneira muito forte. Né? E acho que se apontou bem, quer dizer, coisas que são viáveis, né? Difíceis eventualmente, mas viáveis, e dentro de uma política que foque nessa perspectiva, eu acho que é possível mesmo a gente ter alternativas. Né? A gente tem discutido isso muito com o Ignatius Sarx, né, que tem muitos trabalhos no Brasil sobre o que a gente chama hoje de emprego decente. Né? Então, por exemplo, nós temos que construir no Brasil 7 milhões de casas para pessoas que vivem em condições subhumanas. Isso se paga a si mesmo, porque quando as pessoas vivem mal, elas adoecem, que são custos, as crianças não estudam bem numa casa, digamos, que está abaixo do mínimo, certo? Enfim, isso se rentabiliza. Nós temos que fazer saneamento básico em praticamente todas as cidades do país. Né? Isso é economizar dinheiro, não é gastar dinheiro. Nós temos cidades hoje que ficaram espertas e, em vez de gastar o dinheiro da merenda escolar com intermediários, como se faz em geral, né? Eles fazem convênios diretamente da merenda escolar com a população, com os produtores locais. Certo? Ou pela agricultura urbana ou periurbana nos cinturões verdes. Né? O Sarx propõe, por exemplo, da gente ter contratos periódicos de criando associações de manutenção urbana. Tem carradas de coisas para fazer numa cidade, como tem na casa da gente, né? Sempre está arrumando, fazendo coisas. Na realidade, uma cidade também precisa de arrumação. Né? Ou seja, há coisa a fazer, há formas de organização que são conhecidas, há recursos para isso, e há resistências. Né? Eu, por exemplo, quando fiz um artigo sobre essas novas formas de organização, teve um leitor que escreveu dizendo, puxa, conseguimos tantas batalhas para assegurar carteira assinada e direitos assim, agora só quer fazer um... Não, eu não quero fazer um menos, né? Mas se ele conseguir trabalho de ponta com carteira assinada formal para essas dezenas de milhões, eu retiro, entende? Tudo bem. Agora, a realidade é a seguinte, hoje nós estamos trabalhando, como foi feito na Emauá, foi feito em Santos, foi feito em São Paulo, está sendo feito em diversos países, né? São empregos formais, com salário relativamente baixo, né? Agora, os impactos são interessantes, porque você gera uma movimentação de recursos, você gera salários que se transformam em consumo nos pequenos empórios, no pequeno comércio local das periferias, etc. Dinamiza outras atividades de produção informal, pequenas empresas que surgem, coisas do gênero. Né? Então, o grande desafio do Brasil é que, para ele crescer, não basta ele investir mais em exportar soja, exportar automóvel e coisas do gênero. Enquanto a gente não inclui essa imensa massa do circuito inferior, do andar de baixo da economia, vão ser sempre formas capengas de desenvolvimento. Né? Quando você gera esse desenvolvimento pela base, você casa as necessidades de crescimento da economia com a necessidade de inclusão social e de transformação, digamos, para um Brasil mais humano, né? Mais decente. Tá bom. Obrigada, Ladislau. Legal. É isso, Diversidade vai ficando por aqui. Nos vemos no nosso próximo programa. Até lá!